Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Cara, professor Kaique Balbuena, hoje eu tô aqui, não tenho medo de errar, um dos maiores especialistas do concurso do INSS, um professorzaço de direito previdenciário, absolutamente experiente, é muito orgulho que eu tô com meu grande amigo, meu irmão, Guilherme Biasotto, hoje aqui no canal, tô muito feliz, cara. Caicão, meu irmão, é com muito prazer que eu tô aqui no canal do Kaique Balbuena, meu irmão, e só agradecer por estar aqui e por passar informações preciosas para vocês. Isso. Não só eu, como todos os meus inscritos, vamos agradecer o professor Guilherme Biasotto. Hoje está aqui para a gente falar de um concurso que é o maior concurso do Brasil, podemos falar isso. INSS é o maior concurso do Brasil em vários aspectos, né? Todos os aspectos, de aplicabilidade de prova, de número de vagas, de número de inscritos, de convocações, nomeações. Meu Deus do céu, Sim. o maior em todos os sentidos. Desde sempre. E o fato dele ser o maior concurso do Brasil movimenta muita coisa, muitos interesses. E a gente está hoje para falar aqui porque temos indícios, temos notícias de que o concurso realmente vai acontecer. Todo mundo sabe da novela gigantesca em relação que pairava o concurso do INSS, mas eu trouxe aqui um cara que é absolutamente especialista no concurso do INSS para a gente falar sobre isso. Então, a gente sabe da novela, professor Guilherme, mas você realmente acha que agora não tem mais saída, o concurso tem que acontecer? Meu irmão, já não, o governo federal, ele tá no paredão. E ele não tem outra saída, ele não tem alternativa senão a publicação do concurso. Tanto é que após o retorno da movimentação do concurso do INSS, e parece que é um rolo compressor. E o governo federal está sendo pressionado internamente. Os próprios órgãos federais pressionam o próprio governo para o concurso do INSS. E não é só o INSS pressionando, não. Nós temos o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União. Que loucura, né, cara? A Advocacia Geral da União, que é aquele órgão que defende o Estado, defende o governo federal, Isso. Ele mesmo já viu que a situação realmente beira um colapso. A gente pode falar disso? Exatamente. A AGU nada mais é do que o departamento jurídico do governo. É o advogado do governo. Uhum. O próprio advogado do governo está falando para o cliente dele. Fala assim, meu querido, olha só, não tem saída. O sistema simplesmente colapsou. Porque nós temos 2,5 milhões de processos aguardando análise. Caralho, ou seja, loucura, pessoas que estão incapacitadas, pessoas que estão acamadas, pessoas que tiveram parentes e entes que foram que faleceram em virtude da Covid-19, eu não consigo receber a minha pensão por morte porque o meu processo sequer foi analisado. Cara, isso é loucura. E isso é muito importante o que você falou agora, levando em consideração justamente a natureza da autarquia INSS, com que ele trabalha e o impacto na vida dos brasileiros de um órgão desse estar sobrecarregado. Então, assim, não é qualquer coisa, é um órgão que atinge de maneira direta aqueles que estão precisando de maneira muito severa do Estado, não é? Exatamente. Nós temos 9 benefícios no total, dentro do regime geral, que é um regime administrado pelo INSS. E desses 9 benefícios, nós temos 7 deles que têm a natureza alimentar. A pessoa, o segurado, o dependente, precisa desse benefício para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da família dela. Então a gente não está falando, foi exatamente o que você acabou de falar, não é um direito patrimonial, não é uma coisa que você consiga dispensar. Não é disponível, Não né? é disponível, boa, essa é a palavra correta, disponível. Não, é um direito extremamente necessário. E a própria Previdência, ela é planejada e idealizada exatamente para esse tipo de pessoa. Para satisfazer essa necessidade, né, Essa cara? necessidade alimentar. Então, gente, o que eu quero falar aqui em relação ao concurso do INSS, é muito sério isso, o Gui, que é o seguinte, ele vai além da sua vontade de que o concurso abra. Exato. Antes da sua vontade, tem a necessidade, e essa necessidade vem do mundo real. Do mundo que as pessoas estão precisando e do mundo de que as suas demandas não estão sendo correspondidas porque não tem pessoa suficiente. Então perceba que o acontecimento do concurso não é porque os concursandos querem a prova de concurso, mas reflete um fato de uma necessidade que está impactando diretamente a vida dos brasileiros e principalmente aqueles que mais precisam, cara. Então é reflexo, na verdade, né? O concurso é reflexo. Não, quer ver um órgão que está pressionando o governo federal? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Você te pergunta, cara, por que o Conselho Nacional de Justiça
composto por ministros, desembargadores, juízes Cidadãos. federais, cidadãos e tal, como é que o Conselho Nacional de Justiça está pressionando o governo? Sabe por quê? Porque como o INSS não dá uma resposta, Ele vai bater onde? vou judicializar. Então, o número de ações judiciais, e principalmente por causa da pandemia provocada pelo coronavírus, explodiu no Poder Judiciário. Aí começa a colapsar o sistema judiciário. Aí o sistema judiciário fala assim, ó, governo federal, por causa de uma autarquia sua, por causa de uma entidade sua, que você tá de picuinha aí, você está começando a prejudicar outros setores, outros órgãos que não tem nada a ver com isso. Que vai gerando uma cascata Um efeito no Estado cascata. brasileiro no sentido mais amplo, não só do sentido do executivo, Perfeito. mas tanto do poder executivo e do poder legislativo que vão sendo pressionados. E é justamente por conta disso que esses outros órgãos vão pressionando o governo federal. Porque o que acontece é o seguinte, gente, o INSS, como uma autarquia federal, ele não tem subordinação em relação ao governo federal. Perfeito. Então ele tem uma independência administrativa, ele tem até certo ponto uma dependência financeira, mas ele depende de uma autorização orçamentária do Ministério da Economia. Exatamente. E é nesse passo que a gente está aqui agora. Exatamente. O INSS já enviou o pedido de mais de 7.500 vagas para o seu concurso, né? Lembrando que o gap hoje, a necessidade do INSS hoje é de mais de 10 mil pessoas. Perfeito. Só para que as pessoas tenham uma certa ideia. Nós temos hoje empregados públicos temporários lá no INSS que foram convocados, principalmente militares da reserva, Perfeito. que foram convocados para atender essa situação de necessidade. E o contrato temporário finaliza agora em dezembro de 2021. Boa. Ó, eu já sei que tem a galera que é a galera do contra, que é a galera, caralho, esses caras querem vender curso, vai tomar no cu, foda-se, e já começa a meter o pau. Porra, tem quantos militares lá que o governo federal colocou, esse concurso não vai acontecer porque essa galera tá trabalhando, temporário, vai prorrogar o contrato. Gui, qual é a situação atual em relação aos militares que o governo federal colocou lá para tentar amenizar a situação, esse déficit gigantesco? Caicão, você sabe, nesse ponto, dentro do direito administrativo, você tem muito mais conhecimento do que eu, conhecimento técnico, perfeito, absurdo que você tem. Mas o governo federal, ele trouxe esses militares temporariamente através de uma medida provisória. E essa medida provisória não foi convertida em lei e ela já caducou, já passou o período dela. É claro que, até por uma decisão do STF, os efeitos gerados por uma medida provisória continuam, que é o prazo de validade, de contratação deles. Gente, vamos parar para pensar só um pouquinho. Não tem como anular todos os atos administrativos praticados por aqueles que foram eventualmente atingidos. Isso, aqueles temporários que estavam ali trabalhando. Basicamente isso. Mas eu acho que o interessante pra gente aqui, uma perspectiva é que não tem como agora fazer a prorrogação desses contratos. Não. Então, até o final de dezembro agora, de 2021... menos, quantos ali mais ou menos? São, acho que 3 ou 4 mil pessoas. Então já vai ter um déficit de 4 mil pessoas. Isso. E ainda tem pelo menos 5 mil pessoas. Isso, que vão se aposentar. Que já pediram, tá? Já Perfeito. pediram. Então esse número aí de 4 a 5 mil pessoas são funcionários do INSS que já requereram aposentadoria. Então, nessa brincadeira aí, se somar os empregados públicos temporários, que terão um contrato encerrado agora em dezembro de 2021, Certo. para que esse contrato fosse prorrogado, dependeria de uma autorização legislativa, de uma lei. Perfeito, é exatamente isso. O que não temos. Aí você tem o Poder Legislativo pressionando o governo federal para a abertura do concurso. Porque o Congresso Nacional não tem nenhum movimento no Congresso Nacional para se criar uma lei para prorrogar esse prazo de contratação temporária dos militares. Então, fato. Dezembro de 2021, menos 3 a 4 mil pessoas lá no INSS. Aí, depois disso, fato, menos de 4 a 5 mil pessoas no INSS, porque vão se aposentar. Então, hoje, o gap do INSS é de mais de 10 mil pessoas. Esse foi o estudo. A comissão de dimensionamento, tem um órgão dentro do INSS que faz essa análise, que é a divisão de gestão de pessoas. E eles fizeram isso. Inclusive, para que seja enviado o pedido de autorização do concurso, o órgão ele tem que demonstrar um estudo de dimensionamento. Quantas pessoas eu tenho, quantas vão faltar e qual é o meu gap, quantas que eu preciso. Perfeito. O INSS fez isso, esse estudo, ele foi concluído até no 45 minutos do segundo tempo.
O estudo, eles tinham que, o INSS tinha que enviar o pedido de autorização era uma terça-feira, até tal hora. 19 horas daquele dia o INSS mandou o pedido. Então o INSS tem uma necessidade de mais 10 mil. Mas ele pediu autorização para 7.500 e pouco. Quase 7.600 vagas. Então qual que é a grande questão? A gente está com estamos às margens essa quantidade gigantesca de déficit que vai ter em relação aos seus servidores. Isso. E além disso, já tem uma fila gigantesca de pessoas aguardando. Perfeito. Então, gente, aqui, com esse vídeo, eu quis trazer o Guilherme aqui, que tem muito mais propriedade em relação ao concurso do INSS do que eu. Ele trabalha com isso, trabalhou a vida inteira com isso, é um dos maiores especialistas, sem medo de errar, em relação a esse concurso. Então, não é especulação. A gente está trazendo as notícias, como as coisas estão acontecendo, e você pode pegar isso para sua vida ou não. Se você não quiser acreditar que o concurso vai acontecer, o problema é seu. Tem pessoa que acredita que a Terra é plana, né? Pô, vai tomar no cu. Então, aí é o que você leva para você. É um concurso interessante, é um concurso que chama que a ideia, por conta de todo esse cenário que a gente já conversou, é que vão ser nomeadas muitas pessoas. Exatamente. Então a gente está trazendo justamente preparando você. A gente sabe, gente, que pelo amor de Deus, a não ser que você tenha iniciado a sua estrada no concurso agora, que o concurso, a preparação é antecipada. Você não vai querer aprender direito previdenciário inteiro depois que abrir o edital. Então, quando existe essa movimentação, quando existe esse cenário, eu vou trazer o professor Guilherme aqui para a gente comentar. Se você tem interesse no concurso do INSS, cara, você não vai esperar o edital abrir. Quando que você vai tirar as vendas dos seus olhos e acreditar que o edital vai acontecer só quando ele abrir? Não, cara. Está acontecendo a movimentação, está acontecendo um cenário catastrófico, está acontecendo um cenário que o governo federal não vai mais conseguir obstar a ocorrência desse concurso. Cara, o cenário é esse atual. E agora, se você tem interesse de iniciar a sua preparação. Basicamente isso, né? Exatamente isso. Porque, o concurso do INSS é o maior do Brasil, de todos. Então, quanto maior um concurso, maior a concorrência. Então, ele é gigantesco. O número de vagas é absurdo, é expressiva. O número de inscritos também é absurdo e expressivo. Então, é óbvio que a concorrência e a disputa aumenta. Então, não há tempo hábil de você aprender direito previdenciário, que é 70% da prova. Perfeito. Uma matéria é 70% da prova. Não há tempo hábil de você deixar para estudar após a publicação do edital. Até mesmo porque, depois que o edital é publicado, você tem que adaptar e focar o seu estudo. Perfeito. Porque você sempre tem a base de estudo do edital anterior. Quando sai o edital e você já tá preparado para isso, você já vem se preparando, aí você só adapta. Diferentemente da pessoa que vai querer estudar depois do edital publicado, ela não vai adaptar. Ela vai ter que começar do zero. E não haverá tempo hábil para isso. Com certeza. Vai chegar despreparado. E quem não se prepara para perder. Então essa é a ideia de trazer aqui as notícias para a galera, para quem tem realmente interesse, já iniciar e já ficar esperto em relação a isso. Um ponto importante, cara. Muita gente está falando em relação ao concurso, o concurso seria de nível superior, nível médio. Eu tenho a minha opinião já formada em relação a isso, mas eu quero ouvir antes a sua. O que você acha? Que o concurso vai ser de nível superior? Tem cabimento um negócio desse? Essa notícia, ela se espalhou por causa de uma nota técnica. O INSS publicou uma nota técnica sugerindo que o concurso fosse para nível superior. Sugerindo. Aí, logo depois disso, o diretor... Vamos para os fatos, né? Para não ficar conjecturando aqui. O diretor de administração e gestão de pessoas, que é Rogério, me esqueci o nome dele, Rogério alguma coisa, ele publicou, em entrevista a uma rádio, a um jornal lá do Rio de Janeiro, perdão, ele pegou e publicamente afirmou que o próximo do concurso INSS vai ser para nível médio, Dois motivos: pela necessidade do INSS, e o segundo motivo, aí já é um direito administrativo. Por quê? Porque o cargo público de técnico de seguro social, para que ele tenha alteração no seu requisito de exigência de ensino, você tem que ter uma alteração legislativa. Com certeza, através de lei. Exatamente. Então, e não tem nenhum movimento no Congresso Nacional no sentido de alterar a exigência de ensino superior para o cargo de técnico de seguro social. Não tem isso.
E o próprio diretor já afirmou, próximo concurso do INSS vai ser para nível médio, ponto final. Tanto é que das 7.500 vagas que foram solicitadas para o Ministério da Economia autorizar, 6.000 para cargo de técnico e 1.000 para cargo de analista. Sim. Então, a maior contingência, a maior necessidade é para o cargo de nível médio. E, sinceramente, vencimento hoje de um técnico de seguro social, quase R$6.000, para trabalhar 6 horas por dia. Você está de brincadeira comigo. Você vai trabalhar 30 horas por semana para ganhar R$6.000. O nível médio. Você é menos de 10% da população brasileira dentro dessa situação. E, na verdade, Gui, eles sabem mais do que qualquer um, né? O impacto que isso traz na vida da pessoa, o impacto que isso traz na família da pessoa, as perspectivas que isso traz, que isso significa para ela, para sua família. Então é uma coisa muito importante. Mas não é só importante para você, é importante para muitas pessoas. Então essa é justamente, é aí que consiste a necessidade de você verificar os fatos, como estão acontecendo as coisas e iniciar sua preparação antecipada. Então sobre o concurso a gente já falou tudo aqui, e aí eu quero falar para você que tem interesse em relação ao concurso do INSS. Como é que você inicia a sua preparação? Vai começar como? Vai abrir o computador e começar a estudar? Não. Em relação ao INSS, você tem que começar, e aí eu não sei, eu acredito que o Guilherme concorde comigo, você tem que começar com base no último edital, no último conteúdo programático publicado. Edital publicado em 2015, a prova foi realizada e aplicada em 2016, então você vai pegar lá, edital INSS 2015, vai abrir... Qual foi a banca? Qual foi a banca? CESP, hoje com a denominação de Sebrasp. Gui, no próximo concurso vai ser o Sebrasp? Com certeza. Por que eu posso te afirmar? Porque não existe outra banca organizadora no Brasil que tenha logística, que tenha um know-how de aplicabilidade de prova a nível nacional, no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Só o Sebrasp tem esse know-how hoje. Para comportar um concurso desse tamanho, né? Desse tamanho, só o Sebrasp. Então, gente, em relação... Você que quer se preparar, eu trouxe aqui o conteúdo programático do último edital. Na verdade, as matérias. Dá uma olhada, ó. Antes de começar tudo, né? A gente tem 120 questões do último concurso, né? Perfeito. 50 separadas em conhecimentos básicos e 70 em conhecimentos específicos. Quantas questões vieram da parte de direito previdenciário? Foram 60... 60? Não, 60 não. Toda a parte de conhecimentos específicos. Era em relação à Seguridade Social. 70 questões. Caralho, é muita coisa, 70 cara. questões. Então, significa muito, né? A parte de Previdência Social, de Seguridade Social, na verdade, de maneira ampla. Isso. Direito previdenciário. É muito grande, é um impacto muito grande em relação à prova, significa muitos pontos e a preparação precisa ser imediata. Em relação ao nível de dificuldade, quanto tempo que a pessoa precisa estudar para começar a ter boas pontuações, bons resultados em relação ao direito previdenciário? Pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 então meses. Você vai esperar o edital abrir? Não faz o menor sentido, né, cara? Até mesmo porque foi o que aconteceu no último concurso do INSS. O edital foi publicado em dezembro e a prova foi realizada em março. Alguma coisa assim, salvo engano. Então, 3 meses de preparação. O que é muito tempo. Porque geralmente são 2, né? Geralmente 2 meses. Mas no último concurso do INSS teve até essa peculiaridade. Foi um tempo até maior do que o comum. E nesse concurso do INSS agora não vai ter todo esse tempo, não. Em virtude da necessidade fática. É uma situação excepcional que está vivendo o INSS e que está impactando diretamente a vida das pessoas, né? Então eu trouxe aqui, em relação aos conhecimentos básicos, a gente tem todas as matérias. Isso aqui significa, gente, deixa eu até trocar de cor aqui, vou colocar uma branca aqui, ó. Isso aqui significa 50 itens, tá? Isso aqui significa 70 itens, isso beleza? Aí. Então 50 itens divididos em português, raciocínio lógico, informática, ética, regime jurídico único, que vai ser aqui a Lei 8.112, direito constitucional e direito administrativo, tá? O fato do direito previdenciário corresponder a uma parcela bem grande em relação à prova, não quer dizer que você tem como deixar de lado as outras matérias. Exatamente. Por quê, meu querido? Se você não estudar português, você vai errar. E as outras pessoas vão acertar. É muito óbvio, né?
Com certeza, a maior parte do seu estudo, você vai ter que estudar todo dia direito previdenciário. É claro, significa muito, mas isso não significa de nenhuma maneira que você pode deixar de estudar as demais matérias. Até mesmo porque no próprio edital ele fala, você tem que ter um número mínimo de pontuação para os conhecimentos básicos, senão Perfeito. você é eliminado. Você nem vai Nem concorrer conversa. com nada, nem conversa. Nem se você gabaritar, 70 de 70. Porque já teve aluno que perguntou assim pra mim, professor, olha só, eu adoro direito previdenciário, comecei a gostar de direito previdenciário por sua causa, tal, não sei o que. Vou estudar só isso aí. Aí ele falou assim, vem cá, se eu estudar só direito previdenciário e gabaritar direito previdenciário, tá? Gabaritei e tal, é suficiente para eu passar? Eu falei, claro que não, você sequer vai entrar, você é eliminado de cara. Porque nesses dois campos de conhecimento, o básico e o específico, você tem que atingir um número mínimo de pontos para você não ser eliminado. Reprovado, né? Você já é reprovado. Antes de entrar na nota de corte, você tem que ser aprovado, né? Exatamente, exatamente. Então não viaja na maconha não, pelo amor de Deus. Não adianta cagar e andar para as outras matérias que não vai adiantar, não vai adiantar. Então assim, gente, o primeiro ponto é pegar o conteúdo programático do último edital. Eu montei aqui um cronograma de estudo bem simples, levando em consideração as pessoas que trabalham pelo menos 8 horas por dia, o padrão. É claro que você tem que adaptar dependendo de como de como que é o seu trabalho, de como que é a sua rotina, né? Uhum. Eu trouxe aqui esse cronograma de estudo aqui, bem simples, né? Um cronograma de estudo que você começa a estudar às 6 horas e vai estudar todo dia das 6 às 7, Seguridade Social, que é o conteúdo programático de Direito Previdenciário, como bem falou o professor Guilherme. Então, isso aqui tá aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Isso aqui, tá aqui, ó. E aí a pessoa que trabalha entre as 8 horas sai às 17, fazendo ali 8 horas por dia, né? Tranquilo. Ah, professor, eu entro às 7, pelo amor de Deus, né? Adapta. Aqui, das 19 até as 21, eu falaria para a pessoa fazer intercalar a parte de conhecimentos básicos. Intercalando primeiro português e raciocínio lógico, português, raciocínio lógico, português, raciocínio lógico. Gente, português também é um conteúdo programático grande que derruba as pessoas, né? Eu diria para você estudar todos os dias, mas nós estamos fazendo um cronograma de estudo pré-edital em que você pode intercalar o conteúdo de português e raciocínio lógico. E principalmente, esse cronograma de estudos que eu fiz aqui é um cronograma de estudo real. Eu poderia simplesmente jogar 8 horas por dia para as pessoas aqui estudarem. Não é a realidade das pessoas. Não é a realidade. É muito mais importante a sua constância de estudar todos os dias, né, de maneira disciplinada, do que você estudar 8 horas num dia e passar 4 dias sem estudar, 6 horas num dia. Cara, é aqui um cronograma que guarda respaldo com a realidade das pessoas e que é cumprível. E um cronograma que, com certeza, se for cumprido de maneira disciplinada, pode mudar a sua vida, né? Então, interessantíssimo. Português, raciocínio lógico, e depois aqui das 20 às 21, terminando das 21, com tempo para dormir cedo, com tempo para descansar, né? Até porque no outro dia você vai acordar cedo novamente às 5h30 para iniciar o seu próximo bloco de estudo, fazendo a intercalação entre direito constitucional, direito administrativo e informática. Perfeito. Direito constitucional, administrativo e informática. Professor, você não colocou nesse conteúdo programático nem ética, nem lei 8.112. Não acredito que seja agora o momento de você começar a estudar essas duas leis. Não são leis complexas, principalmente ética, e a lei 8.112 dá para pegar tranquilo pós-edital numa boa. Agora, não dá para você querer aprender direito previdenciário, português, direito administrativo depois que abrir o edital. Não existe isso. Então, esse é um cronograma de preparação pré-edital, que você vai ganhando massa, você já vai vendo as coisas, você vai terminando matéria ou outra. Quando sair o edital, você vai olhar o conteúdo programático e você vai ver, caralho, eu não preciso estudar tudo isso. Exatamente. Eu já estudei isso, eu já estudei isso, eu já estudei isso. E você vai adaptar para um cronograma aí sim mais rígido, com mais horas, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, pós-edital, porque no pós-edital já é um tempo determinado, em que você vai se fuder bastante, mas é por um tempo determinado. Perfeito. Beleza? 2, 3 meses ali, aí pau torando, aí estudo diário, estudo maior, com a carga horária maior, dedicação maior. Ó. Exatamente. E aqui em sábado e domingo também tem as suas peculiaridades, depois vocês podem analisar com tranquilidade. Nesse mesmo documento que eu fiz, deixa eu passar para vocês aí, nesse mesmo documento que eu fiz, eu verticalizei todo o conteúdo programático. Por exemplo, português aqui, né, todos os pontos de todas as matérias, tá? Que maravilha. Raciocínio lógico, informática. Para quê?
você que vai começar a estudar em relação a isso, hoje é o dia de informática, então você abre o conteúdo programático de informática e dá uma olhada. Conceito de intranet, vou bater esse ponto do edital. Depois você bate o outro ponto do edital. E você vai batendo ponto por ponto do edital, tendo dessa maneira um estudo progressivo. Né? Você vai acumulando conhecimento e evoluindo dentro do seu estudo, batendo cada tópico previsto no edital. Quando ele abrir o próximo edital que for publicado, ele vai ver, caralho, eu já vi mais de metade disso aqui. Não, então vai ver quase tudo. Só Exatamente. vai adaptar, ver uma leizinha aqui. Ver gestão de pessoas, ver algum negocinho qualquer a mais. AFO, sei lá, administração financeira, que não tem nada a ver, mas é uma hipótese, né? Um exemplo. Ver uma matéria a mais, beleza. Mas o grosso eu já peguei. A massa você já fez. Esse é importante. Então, a gente falou aqui, a ideia era justamente trazer os fatos em relação ao concurso do INSS, que, como eu já disse, vai muito além da sua vontade de querer prestar o concurso. Existem fatos na vida real que a ingerência e que o colapso do órgão, dessa autarquia, que é o INSS, está gerando na vida real das pessoas que precisam, como bem disse o Guilherme, dessa verba que tem muitas vezes caráter alimentar, natureza alimentar. Então isso é uma coisa muito importante que já não dá mais para prorrogar, para prolatar, como fez o governo federal durante muito tempo. Tanto é assim que bem disse também o professor que os próprios demais órgãos estão pressionando, inclusive o próprio procurador do Estado, que é o advogado-geral da União, procurador em sentido amplo, estou falando aqui, Sim. Que é o advogado-geral da União, está também pressionando e demonstrando e dizendo a necessidade e a importância de acontecer esse concurso para evitar maiores tragédias, né? Sim. Que já vem acontecendo. Exatamente. E outro ponto positivo, além do que nós já falamos aqui do concurso do INSS, é o maior concurso do Brasil, com o maior número de vagas, com o maior número de inscritos. Outro detalhe, você pode trabalhar na cidade onde você mora, porque você vai trabalhar nas agências da Previdência Social. E outro detalhe, hoje quase que a metade da contingência do INSS está trabalhando em casa, então você tem o home office dentro do INSS, você pode trabalhar sendo de casa. realidade já, né? Então, diferentemente de outros concursos públicos que você vai ter que se mudar, você vai ter que escolher a cidade onde você vai se mudar, caso você venha a ser aprovado e convocado para aquele cargo, no do INSS não. Você não precisa desse deslocamento. Outro detalhe, a realização da prova. Muitos candidatos, dependendo da prova, você tem que viajar, gastar com hotel. Não! Com certeza. No caso do concurso INSS, as provas são aplicadas em todas as capitais, porque é o concurso a nível nacional. Aí, além de todos esses pontos positivos, outro, concurso para nível médio. Hoje está muito difícil, não é todo e qualquer concurso público que cobra nível médio, do INSS vem com nível médio, e 90% das vagas para nível médio. O vencimento muito acima do mercado de trabalho, para quem tem apenas o nível médio para trabalhar apenas 6 horas por dia ou para trabalhar de casa. Sem falar as demais vantagens de você ser um servidor público federal, regido pela Lei 8.112. Quando vocês estudarem a Lei 8.112, vocês vão entender. Não tem a menor noção do que você está falando. Calma aí, cara. Você entrou no INSS, você tem os seus 3 anos de estabilidade, aconteceu alguma coisa, você tem a possibilidade de pedir uma licença para tratar de interesse particular, de pedir uma licença para capacitação, de pedir um afastamento para fazer um mestrado, um doutorado. Perfeito. Onde você acha isso? Não é em qualquer estatuto, não. E outro detalhe, para mim um dos pontos mais positivos do concurso do INSS, as matérias. Você vai fazer um concurso para polícia militar, você tem que saber português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, penal, processo penal, LEP, minha mãe, um monte de coisa. Agora, concurso para o INSS, português, raciocínio lógico, informática, isso aqui é básico para qualquer concurso público no Brasil. Perfeito. Para ser auxiliar de serviços gerais na cidade de Quiprocó do Bom Jesus, você tem que saber isso aqui. Português, raciocínio lógico, informática. Direito constitucional e direito administrativo. Isso aqui é o básico do básico do básico do básico. Aí, fora isso, que concurso do INSS cobra? Direito previdenciário. Você tá de brincadeira? Porque, ética no serviço público e regime jurídico único é direito administrativo. É direito administrativo. Não deixa de ser direito administrativo. Tá lá dentro de direito então, administrativo. por isso que eu já tiro, assim, São 2 tópicozinhos de direito administrativo que o cara consegue estudar numa boa. Porque o grosso do direito administrativo, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, o direito administrativo veio até... Completinho. Né? Não compara com outros concursos, mas veio legal aqui. Mas você vê, se você souber esse grosso aqui,
Porra, depois você pega essas duas leis aqui na tranquilidade, cara. É ridículo. Né? É ridículo. E ali tá um ponto muito bom que o professor Guilherme falou. Estudou pro INSS, cara, pô, você vai estar sabendo português, informática, tecnológico, constitucional, administrativo, você vai ter base, e tudo que você estuda aqui, você aproveita para outros concursos. Você não Então perde. você não perde. Então, porra, é ótimo. Por quê? Porque ali, nesse momento, você que está estudando para o seu primeiro concurso ou que está querendo continuar seus estudos, você está construindo o seu conhecimento, está construindo a sua caminhada, a sua vida. Você constrói a sua vida dessa maneira. Vou estudar para esse concurso, adquiro conhecimento aqui, porra, arrebentei no INSS, fiquei por um ponto, mas eu já tenho esse conhecimento, eu vou estudar para outro, e assim você vai construindo a sua história. É dessa maneira que funciona. Perfeito. Né? Exatamente isso. Então, assim, pessoal, os fatos são esses, tá? As notícias são essas, essa é a realidade, e fora todos os pontos positivos que nós mencionamos aqui. Então, cabe agora a você tomar a decisão. Pronto, se você quer ou não quer. Gui, porra, obrigado. Esse aqui é meu irmão, gente. A gente mora aqui em Brasília. As notícias mais fodas sempre chegam aqui primeiro. Claro, cara. está aqui, a gente tá né? pegado. Então se inscreve no canal do professor Guilherme também, que ele tá, todas as notícias a gente tá jogando lá já de primeira. Aqui também, sempre que tiver alguma coisa pertinente, o Guilherme tá aqui. Eu também, às vezes, no canal dele, comentando alguma questão de direito administrativo ou direito constitucional. A gente tá sempre junto, tá? Mais alguma coisa? Fechou. Só toma a decisão e siga a decisão que você tomar. Fechou. Gente, muito obrigado. Até a próxima.